Olá, nesse vídeo eu trarei uma breve aula sobre tipos de fermentação. Eu abordarei os seguintes assuntos. Na teoria, eu mostrarei um pouco de forma simplificada os tipos de fermentação. Eu mostrarei na prática o início de uma fermentação caseira e depois as perspectivas dessa fermentação, no qual eu dei início recentemente. Então, os tipos de fermentação a gente pode classificar de várias formas. Aqui eu vou trazer uma classificação com base no uso do fermento. Então, a gente teria fermentações no qual a gente utiliza o fermento e no qual a gente não utiliza o fermento. No qual esse fermento é trazido na literatura científica como um inóculo. E temos fermentações que não utilizamos o fermento, que são chamadas de fermentação espontânea. No qual a fermentação que a gente utiliza um inóculo, a gente utiliza uma cultura de micro-organismo, a gente compra um fermento e adiciona no meio para que ocorra a fermentação. Normalmente alguns fermentos são até chamados de starter, ele já vem pronto, já vem com célula ativa, enfim. Enquanto na fermentação espontânea a gente não utiliza de um fermento, de uma cultura de fermento comprado. Essas fermentações espontâneas normalmente são atribuídas o título, ou chamadas, ou conhecidas como fermentação natural ou fermentação selvagem. A grosso modo, temos que na fermentação com o uso de inóculo nós introduzimos o micro-organismo, enquanto que na fermentação espontânea os micro-organismos eles já estão presentes na matéria-prima, né, nos ingredientes ou nos insumos que a gente vai utilizar, ou no ambiente o qual será realizada a fermentação. Isso, historicamente, tem todo o impacto na produção de alguns alimentos. Exemplos dessas fermentações no qual a gente utiliza o inóculo é o iogurte e a cerveja. E fermentações espontâneas ou naturais ou selvagem, eu trago aqui dois exemplos, a coalhada e o chucrute. Veja, eu tenho produtos diferentes conforme o tipo da fermentação. Eu posso pegar o mesmo leite e fazer um iogurte, no qual eu vou fazer o inóculo de um micro-organismo, no caso lactobacillus, ou eu posso deixar essa fermentação ocorrer naturalmente com um pote aberto e o leite vai coalhar ou azedar, como o pessoal diria antigamente, e formará a coalhada. E aqui eu tenho um exemplo bem típico na área de bebidas, a cerveja, no qual se seleciona um micro-organismo para fazer um starter, seleciona uma cultura pura de leveduras para fazer um starter da cerveja e ir lá e fermentar a cerveja, enquanto o chucrute a gente simplesmente pega o repolho, macera, salga e o próprio líquido que o repolho solta a gente utiliza para fermentar. E os micro-organismos, normalmente lactobacillus, eles já estão presentes no repolho. Há exemplos também de micro-organismos presentes no meio ambiente. Então a fermentação ocorre de maneira aberta e os micro-organismos que estão ali presentes no ambiente, eles acabam entrando em contato com o que você quer fermentar e eles fazem a fermentação. A fermentação utilizando inóculo, ela tem algumas vantagens, como controle. Então a gente consegue controlar a fermentação, ir na direção que a gente quer para gerar o produto que a gente quer, normalmente até na quantidade que a gente quer, e lógico, eficiência. Eu consigo fazer uma fermentação mais primorosa, às vezes em menor tempo e conseguindo mais produtos. No caso da cerveja, se a gente for pensar numa fermentação alcoólica, eu vou ter um maior teor alcoólico, eu vou ter um controle melhor, eu não vou ter gostos ruins, eu não vou perder muito, eu tenho mais controle e mais eficiência. A fermentação espontânea, ela apresenta uma desvantagem, menos controle, inclusive de tempo de fermentação. Eu não tenho muito controle, às vezes eu posso fazer uma fermentação rápida, às vezes ela acaba demorando mais, além do esperado. Entretanto, as fermentações naturais ou selvagens, elas trazem mais complexidade no produto final, porque normalmente não é uma única variedade de micro-organismo atuando na minha fermentação. Eu tenho diversidade biológica atuando na minha fermentação. Isso traz complexidade de aroma, de sabor, de textura, e isso eu vejo como uma vantagem. Então, aqui, essa é a parte teórica, e agora vamos para a parte prática. Na parte prática, eu decidi fazer um aluá, ou tipache, que é na verdade um fermentado de casca de abacaxi,
A história, na verdade, do aluá, eu vou mudar aqui para o vídeo, a história do aluá é que os indígenas fizeram uma fermentação com abacaxi, ou ananás. E aqui no Brasil, dado o nome aluá, as tribos que faziam também faziam adição de milho ou de outras coisas. O tipache ele é tipicamente mexicano e utiliza somente o abacaxi ou a pinha. A variedade acaba sendo até diferente. Então, no vídeo que eu mostro, eu simplesmente vou utilizar cascas do abacaxi, um pote de vidro, açúcar e água. Aí eu estou pesando, eu vou fazer a adição de açúcar e eu zerei a balança com o vidro e vou fazer a adição de 150 gramas. O ideal para o aluá é uma quantidade até um pouco maior de açúcar, entre 150 e 180 gramas, visto para favorecer o crescimento das leveduras e dificultar o crescimento de bactérias. No abacaxi, simplesmente eu lavei com água, não utilizei sanitizantes, porque justamente eu quero os micro-organismos presentes na casca. Então eles já estão presentes, é uma fermentação espontânea, essa que a gente está dando início. Então eu estou medindo a massa de farinha, depois eu vou de açúcar, açúcar não é farinha, o pote está escrito farinha, mas é açúcar cristal. Esse açúcar pode ser de qualquer tipo, poderia ser o demerara, poderia ser o mascavo, mas isso vai influenciar no gosto do produto final. Então está 150 gramas, eu vou adicionar 1 litro de água filtrada, dissolver e depois adicionar as cascas do abacaxi. Uma dica é utilizar uma faca de serra para poder tirar as cascas do abacaxi. Eu consigo tirar melhor as cascas e não adicionar tanta fruta, já que a fruta eu vou aproveitar para fazer um suco, para fazer uma outra receita. Então as cascas que iriam se jogar fora, que iriam ser descartadas, ela pode virar o nosso aluá. Ela vai contribuir com gosto e principalmente com os micro-organismos. No caso da nossa aula voltada para a fermentação, o nosso interesse é o micro-organismo, pois eu posso utilizá-lo lá nas minhas perspectivas futuras, eu posso utilizar para outra coisa. Então aí eu estou dissolvendo essa água. Quando a casca é adicionada, o meio, a água, tem que estar a temperatura ambiente. Então eu poderia sim ter dissolvido um pouco de açúcar no água quente e depois adicionado água fria por cima ou gelada e chegar na temperatura ambiente. Mas não é ideal ferver e adicionar a casca em água quente, senão viraria um chá e mataria os micro-organismos ali presentes já no abacaxi. Então eu vou adicionando, foi um abacaxi pequeno, eu poderia sim utilizar mais água ou mais abacaxi, um pote de 1,5 litro de vidro, e depois eu vou tampá-lo, mas deixar a tampa semi-rosqueada, porque dessa fermentação vai começar a liberação de gases, CO2 principalmente. Então precisa sair essa pressão, senão o frasco corre risco de estourar a tampa ou mesmo o frasco. Então ali eu estou mexendo. O ideal também não é picar muito a casca, porque senão ela vai começar a soltar ali uma celulose, um gosto amargo. Eu deixo as cascas do tamanho que eu consegui cortar mesmo ao descascar o abacaxi. Então está dissolvido. Você vai vendo conforme eu vou mexendo, gera até uma espuminha. Isso é devido ao suco do abacaxi que estava ali. E daí eu vou adicionar a tampa, deixando ela semi-solta. Ela acaba tendo uma folga que permite a saída do gás, da pressão interna, sem que ocorra uma explosão. E agora é deixar a temperatura ambiente e monitorar ao longo dos dias. A temperatura influencia muito, a quantidade de açúcar também influencia, a qualidade do abacaxi influencia. Então agora é simplesmente observar. Você vê que é bem simples. Essa fermentação agora é deixar transcorrer. Então essa é a parte prática, o início da parte prática. O resto eu mostrarei em outros vídeos, sendo que eu dei início hoje, no dia que eu estou gravando essa aula teórica. Então é isso. E as perspectivas dessa fermentação, dessa prática, é o seguinte: ao fermentar, eu pretendo obter a bebida, o aluá, o tipache, como dizem. Eu pretendo obter o fermento, porque dada essa fermentação,
vai ter um determinado momento que eu vou mostrar futuramente, eu vou retirar as cascas e vai ficar só o líquido. E o líquido vai ter leveduras. E essas leveduras, ao fim da fermentação, elas tendem a sedimentar, flocular e ir para o fundo do frasco. Então eu vou ter a bebida e a levedura que fermentou sua bebida. Essa levedura eu posso utilizar para fermentações de vinhos, de outras bebidas até alcoólicas no futuro. E também, dado isso, eu consigo, dessa fermentação, fazer um fermento de pão. É um fermento que a gente chama de fermento natural, selvagem ou levain. Ele é conhecido como levain ou massa madre, no qual a gente vai utilizar a água de fruta para formar o levain. Essa técnica de água de fruta, eu até coloquei a foto aqui da chefe Paola Carosella. Ela traz no livro dela a produção de um pão que ela utiliza no restaurante dela, o Arturito, e no livro dela, ela, para começar a fazer o levain, ela coloca água de fruta, de alguma fruta como uva, maçã ou qualquer outra fruta, junto à farinha e água para começar a fermentar a farinha e aí sim ela chegar no fermento natural dela. Aqui no caso a gente vai aproveitar e vai cortar algumas etapas. Eu não vou seguir totalmente a receita dela, mas eu já sei que na fermentação do Alois eu vou ter micro-organismos e eu vou utilizar essa água com micro-organismos, que é a água de fruta, para dar início no meu levain e depois tentar fazer um pão. Então eu vou sair aí com um produto para consumir, fermento para possíveis outras bebidas e ainda posso fazer um fermento para pão. Quem tiver mais curiosidade, basta procurar vídeos no YouTube, principalmente com relação ao fermento de pão, sobre levain, vai achar muita coisa. E também aqui eu deixo a referência do livro da Paola Carosella. Referências com a teoria de fermentação, existem vários livros. Eu não vou deixar uma referência única, mas existem diversos livros onde você vai ver classificações até diferentes e eu pretendo trazê-las em futuros vídeos. Então, muito obrigado e por hoje esse é o conteúdo e até os próximos vídeos.